Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14. E vamos ler o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos ler uns versículos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o versículo número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só isso que vamos ler. E há muitos outros versículos que poderíamos ter lido, mas sem dúvida, durante a mensagem serão mencionados. Hoje, na parte da manhã, quando estávamos estudando Tessalonicenses, um irmão comentou a chegada do Evangelho em Tessalônica. Foi interessante lembrar Atos capítulo 16, como Paulo e seus companheiros estavam de viagem, levando o Evangelho adiante. Eles tinham o seu plano, mas Deus tinha outro. O Espírito Santo impediu que fosse para um lugar, os levou para outro, e depois de certas intervenções do Espírito, finalmente chegaram em Tessalônica. Eu quero usar aquilo simplesmente como uma ilustração de uma verdade maior. Eu creio que cada um de nós acredita que o Espírito Santo pode guiar os nossos passos, a nossa viagem através desta vida. Creio também que cada um aqui crê não somente que o Espírito pode fazer isto, mas crê que Ele quer. É o seu desejo controlar cada vida que foi salva, guiando nos nossos passos dia a dia.
nós queremos, aliás, nós cremos que Ele pode e sabe fazer isto. Mas eu faço uma pergunta. Será que nós temos alguma experiência disto? Será que nós, mesmo às vezes, sentimos a direção direta do Espírito Santo na nossa vida? Nas coisas simples de cada dia. Vamos levar isso mais um passo para frente. Não só no nível individual, mas de forma coletiva, o Espírito Santo quer dirigir os nossos passos. Ele quer guiar, Ele quer orientar. Refiro-me à igreja. Ele deu dons à igreja, e Ele deu dons a cada um, como Ele quer. Note bem 1 Coríntios 12, os dons foram distribuídos como Ele quer. Também Ele usa conforme a vontade dEle. E nas reuniões da igreja, deveríamos ver e experimentar a direção do Espírito Santo. Eu creio que todos nós acreditamos nisto. Mas novamente eu pergunto, já experimentamos isto? Quando reunimos, fazemos a nossa vontade. Eu peço um hino porque gosto daquele hino, ou porque alguém pediu que eu pedisse. Leio um trecho da palavra porque os homens me escalaram para pregar. Ou será que realmente vivemos a realidade de um ajuntamento de pessoas salvas, onde o Espírito Santo planeja, dirige e faz tudo? Quando nós pensamos na atividade do Espírito Santo entre o seu povo, eu gosto de começar pensando numa palavra. Palavra esta que ocorre 5 vezes no Novo Testamento. O Espírito Santo é chamado de outro Consolador. 5 vezes ele é chamado Consolador. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus, como ele ia embora, notando a tristeza deles, talvez o medo deles, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá outro Consolador. Essa palavra Consolador indica uma pessoa que vem ao nosso lado para nos socorrer, para nos amparar, para nos orientar. E durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo era o Consolador no meio daquele grupo de discípulos. Vimos isto na sua palavra quando ele disse que enviaria outro Consolador.
A palavra outro indica do mesmo gênero, do mesmo tipo, semelhante. Então o Senhor Jesus estava prometendo que o Espírito Santo viria para tomar o seu lugar. O que o Senhor Jesus Cristo foi em relação àqueles apóstolos durante 3 anos e meio, Ele quer ser no nosso meio hoje. Durante 3 anos e meio, o Senhor fazia as decisões. Ele determinava quanto tempo viajavam, onde iam, o que fariam. Enfim, toda a responsabilidade estava nos ombros do Senhor Jesus. E aqueles discípulos nada tinham a fazer senão obedecer e seguir. É assim que deve ser em nossos dias, na igreja. Uma igreja local deve ser um grupo de pessoas em cujo meio está o Espírito Santo, o outro Consolador. Toda a responsabilidade de planejar, dirigir, guiar, é tudo dele. E nós não temos responsabilidade alguma se não há de obedecer e seguir. Será que nós acreditamos? Será que nós realmente acreditamos que o Espírito Santo pode administrar as atividades de uma igreja local? Creio que ninguém diria não. Ninguém duvidaria da competência dele para orientar em tudo cada igreja local. Mas será que cada um de nós cremos que ele quer fazer assim? E eu não tenho dúvidas em responder, ele quer e ele pode. Todo o poder necessário para manter o testemunho é dele. Toda a sabedoria necessária para orientar é dele. A nossa parte é simplesmente submeter e obedecer. Mas como poderemos saber a vontade dele? Como poderemos saber o que ele quer que façamos? Eu vou usar 2 versículos para isto, para ser breve. Começando em Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2, é a primeira passagem que gostaria de usar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento,
Este versículo está dizendo que Deus quer que apresentemos o nosso corpo a Ele. Pense nas implicações disto. Este corpo foi resgatado, foi comprado por bom preço. Na verdade, não é mais meu. Pertence ao meu Senhor. Quem tem o direito de mandar neste corpo, determinar o que será feito deste corpo, é aquele que o comprou. E cabe a nós reconhecer este fato. Ele quer operar através de nós. E para cada um, Ele tem um plano individual. Talvez Ele quer que você seja um motorista. Talvez quer que outro seja um doutor. Mas é bom que no início da sua vida jovem, você procure saber o que Deus quer de você. E procure seguir a sua orientação. A segunda coisa é no versículo 2, para não nos conformar com este mundo. Não olhe ao redor para ver o que os outros estão fazendo, para decidir o que você vai fazer. Olhe para a sua Bíblia. Na presença de Deus, com a sua Bíblia aberta, procura saber o plano dele. Plano pessoal para você. E há uma promessa. Aquele que no versículo 1 apresentar o seu corpo em sacrifício a Deus. E no versículo 2, ele é transformado pela renovação da sua mente. Esta pessoa vai saber, vai conhecer qual é a vontade de Deus, boa, santa, agradável vontade de Deus. Você quer conhecer o plano do Espírito Santo em relação à sua vida? Esses dois passos são necessários. Apresentar o corpo a Deus, apresentar a mente e o entendimento a Deus, permitindo que Ele tenha controle absoluto dos nossos atos pelo corpo, dos nossos pensamentos pela mente. Ele revelará claramente o seu plano. O segundo versículo que queria considerar está em Efésios capítulo 5. É o versículo 14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantos cristãos hoje estão dormindo espiritualmente? E pior, estão dormindo entre os mortos. Os mortos em ofensas e pecados, que não conhecem a Deus, pensam que a vida é trabalhar, brincar, veem só a coisa presente
são mortos para Deus. E quando os crentes estão dormindo no meio dos mortos, se você olhasse de uma distância, visse um campo cheio de mortos, de pessoas adormecidas, você não poderia distinguir, ou dificilmente poderia distinguir, entre o morto e o vivo que está dormindo. Chegando bem perto, pode perceber uma diferença, porque há uma diferença. Mas o que o Espírito Santo está dizendo é que os cristãos estão tão desinteressados no progresso do Evangelho, tão mundanos nos seus alvos e ambições, que fazem realmente nada na obra do Senhor, estão dormindo. É verdade que podem ir domingo de manhã na ceia do Senhor, mas a única coisa que fazem é tomar o pão e tomar o vinho. Nem pensam em levantar e dar graças a Deus. Pode ser que eles vão na reunião de evangelização, mas nem pensam em evangelizar ou pregar para alguém. Estão dormindo. Estão dormindo entre os mortos. E olhado à distância, parecem ser mortos. Na sua maneira de vestir, nos seus passatempos, todas as suas atividades, os lugares que frequentam, os seus companheiros, tudo levaria você a pensar que estão mortos. Mas nesta tarde, se houver um vivo que está dormindo entre os mortos, se houver aqui um cristão verdadeiro, que está vivendo como um mundano sem salvação, a voz do Senhor vem com toda a autoridade das Escrituras. Desperta tu que dormes. É o primeiro passo. Veja a sua situação. Quando estava dormindo, não estava percebendo que está tão longe do Senhor. Mas desperta-te. Veja onde você está. Veja como você está espiritualmente. O mau testemunho que tem dado. Desperta tu que dormes. Levanta-te. Não basta despertar. Levanta-te. E o que acontecerá? Cristo te esclarecerá. Romanos 12. Entregar seu corpo a Deus. Permita que a sua mente seja controlada pelo Espírito. E você conhecerá a mente do Espírito. Efésios 5. Desperta. Encare a realidade. Levanta-te dentre os mortos. Veja e sinta a sua condição. Desperta. Põe em prática o que você está aprendendo. Levanta-te, sai do meio deles.
e o resultado, Cristo te esclarecerá. Será que você acredita que é possível viver uma vida controlada pelo Espírito? Após ler Romanos 12 e Efésios 5, você pode ter ainda alguma dúvida? Mas mais uma vez, eu quero levar isto um pouquinho mais longe. Se Deus diz para o indivíduo que ele precisa apresentar o seu corpo e renovar a sua maneira de pensar para conhecer a vontade do Senhor, eu digo agora que cada igreja local, para conhecer a vontade do Espírito Santo no seu meio, para que o Consolador Divino possa administrar todas as atividades da igreja, é necessário que cada corpo esteja à disposição dele. É indispensável, absolutamente necessário, que a nossa mente seja transformada. Será que você pensa agora esta maneira de reunir é tão simples? Serviu para os nossos avós gerações atrás, mas nesse mundo moderno nós temos de mudar, ter uma maneira de reunir mais atraente, tem um trabalho melhor organizado. Não podemos pensar em prosperar e avançar se não marchamos com os tempos. E é bem o contrário. Temos de renovar a nossa maneira de pensar. Não olha para as denominações para ver as coisas que atraem as multidões. Olha para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Coloca o seu corpo à disposição do Espírito. Transforme a sua mente para que Deus possa fazer o seu pensamento. No Velho Testamento, você lembra do versículo: os nossos pensamentos não são os de Deus. Mas se nós tomamos essa iniciativa, uma iniciativa aparente, porque realmente por trás da nossa iniciativa é a obra do Espírito Santo, levando-nos a despertar e levantar dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Saberemos como fazer. Mas, como é a vontade do Espírito? Se nós entregamos esse corpo, se nós renovamos a nossa maneira de pensar, e olhamos as coisas de outro ângulo,
que é que Ele vai revelar para nós? Cristo vai nos esclarecer para ver o quê? Lendo o Novo Testamento, você verá um modelo de uma igreja local. Eu mencionei recentemente, num lugar bem perto daqui, que Deus usa 3 meios, 3 maneiras de nos ensinar da sua palavra. Às vezes abrimos a palavra e encontramos um mandamento. Fazer isto é imperativo, é mandamento, e mandamento tem que ser obedecido. Às vezes não achamos um mandamento claro, mas ele começa a contar coisas que aconteceram, como Barnabé indo para Antioquia e outras histórias. E se você olha para essas histórias, você vai ver um modelo, um quadro, mostrando daquela forma o que nós temos de fazer também. Às vezes ele ensina por mandamento, às vezes ele ensina por modelo, e às vezes ele ensina por doutrina mesmo. Trechos do Novo Testamento que ensina como deve ser feito. E se você coloca os mandamentos junto com os modelos, junto com o ensino, você vai ver um modelo completo, com a resposta para todas as nossas perguntas sobre como deve ser uma igreja do Senhor. Uma igreja local é algo muito precioso para Deus. Ele disse: eis que estou no meio deles. Como seria uma reunião de uma igreja local naqueles dias? Será que em alguma ocasião eles reuniram como nós estamos agora? A multidão na frente e um irmão entregando uma mensagem? Ou será que às vezes fizeram como nós fizemos antes do almoço? Todos sentados, ou talvez em pé, não importa, para ouvir a palavra de Deus, estudando a palavra juntos. É importante pensar numa reunião da igreja naqueles tempos. Eu preciso ir mais depressa, porque o tempo corre, mas é importante não passar por cima disto. Podemos pensar naqueles dias quando os apóstolos estavam na terra, e o livro de Atos dos Apóstolos apresenta vários modelos. Vemos em várias ocasiões os salvos reunidos, e geralmente
vemos, através do pouco detalhe que é dado, temos uma reunião muito simples. O que você não vai ver de forma alguma em Atos dos Apóstolos são reuniões organizadas humanamente, mas você vê os salvos procurando estar juntos o mais possível e o Espírito Santo falando a eles. Nas cartas temos um pouco de ensino. Eu li 1 Coríntios 14, e no versículo 23 vimos a igreja toda reunindo. Permite uma parêntese. Naqueles dias, deve ter sido uma coisa maravilhosa ser cristão, membro de uma igreja local. Em 1 Coríntios 14, 23, o que salta perante os meus olhos é um grupo de pessoas, a igreja em Corinto, e cada um deles com um desejo ardente de estar presente na reunião. Ele fala, se a igreja se congregar num lugar, e você vê lendo aquele trecho, como ele dá a impressão de que todo mundo está presente. Mas naquelas reuniões, você vai ver liberdade para falar. Posso dizer, inicialmente, uma liberdade para todos. Porque ele começa em 14, 23. Toda a igreja está congregada, todos falam línguas. Isto é, no tempo quando o dom de línguas existia. Hoje não existe, e se tiver dúvidas, poderemos conversar depois da reunião. Mas o que vimos naquele versículo é todos reunidos e liberdade para todos falarem. Em seguida, ele começa a apertar isto um pouco. Vimos a igreja reunida e alguém tem dom de línguas, mas ele não pode falar. Começando a ver que não é uma liberdade para todos. Ele diz, se houver alguém com dom de línguas, fale 1, 2, o quando muito 3, 4 não. Poderia ter muitos com aquele dom presente, mas havia liberdade para 2, ou quando muito 3 falarem. Os outros tinham de ficar calados. Depois ele fala de profetas, e é quase igual. 2 ou 3 falem, e os outros aguardem a sua oportunidade para falar também. Não é isto. Ele não disse falem 2 ou 3 e os outros aguardem a sua vez.
E diz, falem 2 ou 3, e os outros julgam. Depois ele diz às irmãs, não podem falar. Então o que no começo, em 1 Coríntios 14, parecia ser uma reunião com liberdade para todo mundo falar, realmente não é. É uma reunião que não foi planejado por homens. Os homens não escolheram os pregadores, mas Deus impôs limites. A liberdade, que num sentido estende a toda a igreja, mas quando reunimos, não é a carne que vai prevalecer. Eu quero pregar porque eu gosto. Eu vou pedir um hino porque gosto deles cantando aquele hino. Não há lugar para isto numa igreja de Deus. Mas todos submissos à igreja, ao Espírito. Ele é o Consolador, administrando todas as atividades da igreja. E nós devemos nos reunir, chegando um pouquinho antes do horário previsto, para sentar em silêncio na presença do Senhor. E talvez a pergunta na nossa mente, Senhor, o que queres que eu faça? Tem irmãos que tratam com muito leviandade o privilégio de falar numa reunião. Eu não gosto de contar casos numa reunião, mas esse me impressionou tanto que vou contar. Aconteceu poucas semanas atrás. A igreja estava reunida. Um irmão estava orando. Um outro irmão, que por algum motivo atrasou, chegou na porta, viu que um irmão estava ali orando, ele esperou na porta, e logo o irmão chegou no fim da oração e disse amém. Aquele que estava na porta veio rapidinho pelo corredor, achar um banco e começou a sua oração. Eu não vi o coração dele. Eu não vou julgar, mas eu acho que não foi o Espírito Santo que fez isto. Um desejo carnal de aparecer na reunião. Eu gostaria que você pensasse rapidamente na responsabilidade de quem fala. Você está pensando em falar numa reunião? Orar? Note algumas coisas que a Bíblia fala sobre o falar. Tem um versículo lá em Eclesiastes 5, versículo 1. Ele dá um aviso solene para guardar o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor não falar nada
do que oferecer o sacrifício de tolos. Em seguida, ele diz, lembra, você está na presença de Deus. Deus está no céu, você está na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Irmãos, nas reuniões da igreja, precisamos mais temor do Senhor. Se antes de ir à reunião, nós passássemos um tempinho em oração, no caminho ao ponto, ao lugar de reunião, viemos meditando na palavra. Chegaríamos no salão, em comunhão com Deus, Ele poderia usar-nos para falar, orar. Não esquece, por cada palavra ociosa que o homem falar, há de dar contas. Eu não sinto muita vontade e muita pressa, às vezes, de levantar e pregar. Porque eu sei que por cada palavra que eu preguei esta tarde, eu vou prestar contas ao Senhor. São as palavras que eu falei, aquelas que Ele mandou falar, ou eu modifiquei. Talvez para me vingar de algum irmão, acrescentei uma palavra dura para atingi-lo, ou será para ser mais popular, umas palavras mais leves? Ou será que eu pudesse escrever em cada coração e imprimir em cada irmão e cada irmã a solenidade de falar na presença de Deus? Com a igreja de Deus não se brinca. Há um dia de juízo, há um tribunal de Cristo. Eu vou terminar logo, só pensando um pouquinho na responsabilidade dos anciãos da igreja. Um trecho foi mencionado, talvez lido hoje de manhã, o trecho que eu quero usar para terminar. Lá em Jerusalém ouviram como o Evangelho chegou em Antioquia e enviaram Barnabé. Barnabé chegou e viu pregadores bem preparados, eloquentes. Nenhuma palavra disso na Bíblia. Ele chegou e viu a graça de Deus. Meus irmãos, mesmo quando há conversões, quando vemos igrejas plantadas, não é devido ao esforço e sabedoria e dedicação nossa. É só a graça de Deus. E ele se regozijou. Ele exortou aqueles irmãos a permanecerem no Senhor.
Veja que ele não acrescentou alguma coisa nova. Ele apenas insistiu com eles a permanecer no Senhor. Já estavam no fundamento, era permanecer e crescer. Barnabé, ele foi para Tarso buscar Saulo. Por quê? Ele sabia, ele já tinha ouvido Saulo, sabia que ele próprio talvez não tinha a capacidade necessária para trazer todo o ensino que a igreja nova precisava. Mas ele sabia, o Saulo tem. Ele foi até Tarso e trouxe Saulo. Ficaram um ano inteiro ensinando naquela igreja. Veja um quadro aqui, um modelo. Vimos uma igreja em Antioquia. Vimos um homem que sentia a responsabilidade de cuidar daquela igreja, como os anciãos fazem. E sabendo que havia um irmão em Tarso, profundo conhecedor da Bíblia, homem de Deus, homem que poderia ensinar, ele convidou aquele homem para vir até Antioquia para ensinar. E por um ano, Saulo e Barnabé ensinavam. Naquelas reuniões específicas, quando a igreja se ajuntava para aprender aquilo que Paulo ia trazer, não seria exatamente uma reunião aberta, mas seria uma reunião onde todo mundo sabia: hoje vamos ter mais ensino e Deus vai falar através do nosso irmão Saulo. Mas o que eu quero que você repare naquele caso é a responsabilidade de Barnabé. Sabendo que a igreja precisava de ensino, sentindo que não era suficiente, ele foi buscar quem podia. Quando pensamos numa igreja local hoje, a responsabilidade dos anciãos é dar ensino suficiente à igreja. Lembra de Atos 20 e 28? Tomai cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho. A nossa versão diz sobre o qual, mas uma tradução literal seria: e todo o rebanho no qual o Espírito Santo vos constituísteis bispos. Eram bispos no rebanho, eram presbíteros na igreja, não eram senhores sobre a igreja. Mas esses presbíteros, tendo aquela responsabilidade de alimentar o rebanho, bem podem imitar Barnabé. Talvez sabemos de um irmão numa igreja vizinha, ele tem muita coisa para ensinar a igreja nova e a geração nova. Presbíteros, convidem aquele irmão. Mesmo se ele fica uma semana só, ou 20 dias, depois, mais tarde, outro poderia vir e continuar o trabalho. Mas é essencial
que os presbíteros vejam que os santos estão sendo alimentados. Tem mais um que eu gostaria de mencionar. Não só Atos 20, onde fala de buscar ensino, mas em 1 Tessalonicenses 5, deve ser o versículo 12 ou 14, ele diz: reconhecei os que trabalham entre vós. Está falando de presbíteros, está falando de ensinadores que vêm. Os presbíteros, anciãos da igreja, devem ter o interesse de convidar alguém para ensinar, mas alguém que eles conhecem, reconhecem, um em quem podem ter confiança. O púlpito não pode ser aberto a todos. Barnabé conhecia Paulo, sabia que podia ter confiança no ensino dele que ele já tinha ouvido. E quando eu vejo essa responsabilidade dos presbíteros, eu oro a Deus por cada presbítero aqui. A responsabilidade é grande. A carga é pesada. Mas olha, o Senhor é digno e o galardão é grande. Resumindo tudo isto, temos visto que o Espírito Santo continua no mundo. O Senhor Jesus está na glória, mas o Espírito Santo está aqui. Ele quer administrar toda a vida de cada cristão. Ele quer orientar e administrar as atividades de toda a igreja, cada igreja local, para que nós possamos conhecer a vontade dele, saber o que ele quer fazer. Nós temos de apresentar o nosso corpo a Deus, renunciando o controle e a autoridade. Nós temos de transformar a nossa maneira de pensar, não pensando como o mundo pensa, mas nós temos de submeter-nos, saindo dentre os mortos, acordando, despertando, e na igreja local, permitir que o Espírito Santo use de cada um de nós. Não vamos sentar esperando aquele um ou dois que tem tudo a fazer. Eu já ouvi irmãos criticar 2 ou 3 na sua igreja porque eles querem fazer tudo. Talvez a verdade seja que aqueles 2 ou 3 têm que fazer porque os outros não fazem. Mas que todos nós possamos pensar no preço pago para a nossa salvação. E que todos nós, movidos por amor ao nosso amado Salvador, colocar-nos na sua mão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, use-me a mim. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.